E o Senhor ministrou no meu coração estes dias uma mensagem. Eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia ou a ligar a sua Bíblia, né? Que hoje a gente liga a Bíblia também. E eu quero ler Jeremias 29, do verso 1 ao 14. Enquanto vocês vão abrindo a Bíblia, meus pais estão morando com a gente, né? Meu pai jubilou, aposentou do pastorado. Também mora conosco ali em Itajaí, minha mãe, missionária Miriam. Mandaram um abraço para vocês também, né? Então, estão sempre ligados aqui também. Amam demais essa casa e essa igreja, amém? E a carta de Jeremias, no capítulo 29, diz: Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes, que ainda estavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Euquias, os quais Edequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajaram a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança em um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Eu deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Amém? Senhor Jesus, Paizinho querido, nós queremos te louvar, ó Deus, por esse dia lindo que o Senhor nos presenteou. Obrigado pela oportunidade de vida que o Senhor nos dá hoje. Obrigado porque já sentimos a tua presença poderosamente neste lugar. E é um privilégio para nós estarmos diante do Senhor para adorá-lo e ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. O Senhor tem liberdade em nossos corações nessa manhã, em nome de Jesus. O Senhor me deu essa palavra para ministrar num pequeno grupo na semana passada, lá em Itajaí, a cidade que nós moramos ali no litoral norte de Santa Catarina. Pensando um pouco em tudo que nós temos vivenciado nessa época e nesses dias que nós temos vivido. Não tem sido fácil os dias atuais. Quem disser que está sendo fácil, olha, me dê aí a receita daquilo que você está vivendo, como que você está vivendo, porque a Bíblia diz que os dias são maus, né? E nós precisamos entender que os propósitos do Senhor nunca morreram. Os propósitos para a minha vida e para a sua vida nunca morreram. Algumas coisas demoram a acontecer, porque tem o tempo do Senhor para que ela aconteça. Eu não tinha 18 anos, mas queria dirigir um carro do papai aqui, os fitinhos 147 que ele gostava de ter.
Eu tinha vontade de dirigir o Citim que ele tinha. Mas eu não tinha idade, né, para dirigir, para sair dirigindo. Porque tinha um tempo para acontecer. Eu precisava chegar à maioridade. Eu precisava fazer o curso do Detran na autoescola, depois fazer a prova do Detran para ter a minha habilitação. Então, algumas promessas e alguns propósitos do Senhor por nós, eles têm o tempo do Senhor para nós. Mas também existe um problema que é nosso, que nós muitas vezes atrasamos aquilo que Deus tem para nós. E uma coisa interessante que o pastor Moisés ministrou aqui nas ofertas é a questão da gratidão. Eu tenho no meu coração que gratidão é a chave do sucesso do ser humano. Se você for grato, você vai ter sucesso. Mas a ingratidão é a chave do insucesso. Se você for ingrato, se a gente ficar reclamando e murmurando de tudo que acontece, a gente não vai para frente. O povo de Israel demorou todo o tempo que eles passaram no deserto por ingratidão. Eles não foram gratos a Deus por tudo que eles passaram. Eles tinham saudade do Egito, eles tinham saudade da escravidão, eles tinham saudade de cebola e pimentão. Gente, quem tem saudade de cebola e pimentão não é normal, não. Né? Tinham saudade de cebola e pimentão do Egito. E todo o tempo que eles passaram no deserto, os 40 anos, foi por causa da ingratidão e da murmuração. Eu quero compartilhar com vocês essa palavra que o Senhor me deu, que Deus me deu, que diz: os propósitos do Senhor nunca morreram. E Deus tinha um propósito todo especial com o povo de Israel, desde Abrão e Sara, quando eles ainda eram Abrão e Sarai. Deus tinha um propósito com aquele casal, com aquela família que Deus formou, com aquele povo que Deus formou, que era levantar na terra uma nação que adorasse ao único e verdadeiro Deus vivo, que é o Deus de Israel. Antes mesmo da fundação do mundo, Deus tinha um propósito com essa nação. Mas essa nação, por diversas vezes, se afastou daquilo que Deus tinha para ela. Não era propósito de Deus que eles ficassem 40 anos no deserto, mas eles quiseram ficar 40 anos no deserto. Queridos, deserto não é lugar de permanência, deserto é lugar de passagem. Eu não posso ficar a vida toda no deserto. Não era propósito de Deus. Não era propósito de Deus que Israel tivesse um rei humano, mas Israel quis ter um rei humano, uma pessoa à frente. Não era propósito de Deus que Israel se dividisse em duas nações, mas aconteceram situações que fizeram, e a gente conhece a história, que se dividiram em dois reinos. E não era propósito de Deus que Israel adorasse a outros deuses. Não era propósito de Deus que Israel se corrompesse com os povos da época, com as comidas que eles comiam, com as adorações a ídolos que eles faziam. Não era propósito de Deus. Mas Israel quis. E tudo que Israel quis, diferente do que Deus tinha para eles, trouxe consequências. E o exílio para a Babilônia, que é o fato que esse texto trata, foi uma consequência das decisões que Israel tomou. Não era propósito, no princípio de tudo, Israel ser deportado para a Babilônia e viver exilado fora da terra que Deus tinha preparado para eles. Mas tudo que eles vivenciaram os levou a essa condição. E olha que eles foram alertados. Eles foram alertados diversas vezes. E o profeta diversas vezes foi para o povo dizer o que Deus estava falando, o que Deus estava pedindo, o que Deus estava orientando, mas eles não se adequaram ao que Deus estava falando, não entenderam. Deus mandou recados. Queridos, muitas vezes Deus está mandando aí orientações para nós e nós não estamos nos apercebendo daquilo que Deus tem para nós. E chegou o momento que a Babilônia veio, Nabucodonosor tomou Israel e levou todo aquele povo para a Babilônia, e eles foram deportados para a Babilônia. E aí, né, eu imagino lá em Itajaí a gente encontra alguns mineiros por lá,
né? E aí tem a saudade do pão de queijo, que lá é ruim demais. Toda casa que eu fui aqui, eu comi pão de queijo de verdade, né? Tem saudade de uma canjiquinha, tem saudade do mingau de couve, tem saudade de estar reunido com a família, porque lá é legal, lá é bacana. Renata do Sul também, missionária Renata, o Sul tem uma qualidade de vida maravilhosa. Mas quando a pessoa está lá, ela está fora, né? Ela está vivendo bem lá. Mas quando a gente conversa, a saudade vem. E é interessante que eu conheci lá a igreja que nós frequentamos, o Centro Integrado de Evangelização, CI. E na cidade de Blumenau tem um casal que a gente se encontrou no retiro de casais. Eu fiquei olhando para ele olhando para mim, eu falei, a gente se conhece de algum lugar. Aí depois de um jantar lá do encontro de casais, a gente ficou conversando. Ele, eu sou de Belo Horizonte. Eu falei, opa, eu também morei em Belo Horizonte 10 anos. Aí ele falou, eu era da igreja metodista lá. Eu falei, opa, eu também era da igreja metodista. Qual metodista? Wesleyana. Quando foi ver, era da igreja aqui do Jaqueline. O Júlio e a esposa são líderes de casais da mesma denominação. Foram do tempo dos meus pais. A minha mãe dirigia adolescentes aqui naquela época, fazia convenções. E eles foram ovelha do meu pai. Meu pai consagrou o pai dele a pastor aqui. E nós nos encontramos lá em Blumenau. E a gente conversando, eles falando da saudade, né? Gostam de Blumenau, mas sentem falta da família, sentem falta das coisinhas que os mineiros fazem, que só tem aqui, não tem lugar nenhum. A comida de Minas é a melhor do mundo, que os catarinenses não me ouçam. E o povo de Israel estava lá deportado no exílio, com saudade da comida, com saudade da sua cidade, com saudade da sua cultura. E eu posso imaginar, queridos, que aquele povo, ele diferente dos que migram hoje de uma cidade para outra, as pessoas se preparam para ir. As pessoas têm vontade de ir. E mesmo assim, elas se sentem nessa situação, né? Tristes de vez em quando, com saudade, mesmo porque foi uma decisão deles. Agora, vocês imaginam o povo de Israel, que não escolheu ir, não se preparou, e muito menos se planejou para ir para a Babilônia. Eu imagino o baixo astral que estava ali no meio daquela comunidade, no meio dos exilados, com saudade. Existem muitos salmos de lamentações ali, deles exilados, deles chorando, saudades dos rios, né, dali, e saudades de Israel, e a saudade era muito grande. Mas Deus levantou Jeremias para dar orientação ao povo de Israel. Nem tudo estava perdido. Queridos, eu quero te dizer nessa manhã, eu não sei a situação que você tem passado. Eu não sei quais são as promessas que o Senhor tem para cada um de vocês nessa manhã. Mas no tempo do Senhor elas vão acontecer. Porque Deus nunca se esqueceu de nós. Deus nunca perdeu o controle de nada. Deus continua no barco das nossas vidas. Deus continua direcionando. Deus continua cuidando. Olha essa igreja linda durante todos esses anos. Olha o fogo de Deus sendo derramado neste lugar. Deus continua cuidando de nós todos os dias, independente da situação. E Deus levantou Jeremias para escrever uma carta para o povo de Israel, conforme nós lemos, para dar algumas orientações para aquela nação. E a primeira coisa que a gente entende ali é que Deus nunca perdeu o controle da situação do seu povo. O povo de Israel estava ali na Babilônia, o povo estava exilado, mas lá de Israel Deus levantou um profeta para dizer que ele estava no controle de tudo, ele sabia tudo que estava acontecendo, ele disse o que iria acontecer, e ele disse o que eles deveriam fazer enquanto eles estavam na Babilônia. Quando nós estamos com o Senhor, Ele nos orienta em todo o tempo. Pode demorar, mas Ele vai direcionando. O que nós temos que fazer é descansar no Senhor. Enquanto a gente tenta fazer as coisas da nossa forma, não dá certo em nada. Eu vou falar para vocês, chegou a certa altura da vida, eu falei, tá bom, Jesus, eu vou casar, vou ficar firme na igreja, vou para os cultos, volto para minha casa, não vou me envolver com nada, não quero ministério, não quero nada.
Mas não era isso que Deus tinha. E Deus vai direcionando, porque Ele nunca perdeu o controle de nada. Aqui diante desse altar, quantas vezes eu chorei diante do Senhor, quantas palavras sobre o meu ministério eu ouvi aqui quando eu tinha 14, 15 anos. Eu nunca me esqueci. Missionário Iracema, muitas vezes, profetizou o que Deus tinha para comigo. Eu não entendia, era novo, mas no tempo de Deus aconteceu. Porque nós temos que entender que Jesus é o Senhor das nossas vidas. Nós precisamos confiar nele, nós precisamos depender do Senhor, nós precisamos entregar a Deus tudo que temos e somos. Nós cantamos aqui, tudo entregarei, e Ele quer tudo. Ele quer tudo, Ele não quer parte, Ele quer tudo. Eu e a Juliana trabalhamos na mesma empresa, todo dia de manhã a gente sai para o trabalho e nós oramos indo para o trabalho. Senhor, tudo que temos, tudo que somos, vem do Senhor, é bênção para as nossas vidas. Se não fosse o Senhor, não teria sentido de nada do que nós vivemos. Então, Deus queria Israel por completo, Deus não queria parte. Deus não queria Israel certa hora servindo no templo e depois servindo a outros deuses. Deus não queria Israel comendo da comida que Deus permitiu eles comerem e depois comendo das comidas entregue aos ídolos. Ele queria Israel por completo. Israel teve que passar por todo esse processo de 70 anos para ser um povo completo do Senhor. Porque Deus tem zelo. No bom sentido da palavra, Deus tinha ciúme de Israel. Um ciúme de zelo, um ciúme de cuidado. Querido, Deus tem zelo com a tua vida. Deus tem zelo com a tua casa, com a tua família. Ele quer tudo por completo. A bênção do Senhor, ela é completa na nossa vida quando nós somos completos em Deus. Quando nós fluímos em Deus. Quando Deus é o fluir das nossas emoções. Eu não dependo de pastor para ser abençoado. Eu não dependo de igreja para ser abençoado. Eu dependo de Jesus. Eu não deixo de congregar, porque onde completa a bênção é na igreja. O congregar nos abençoa, o congregar nos protege, o congregar nos leva adiante aonde Deus tem para nós. Mas frequentar a igreja não é salvífico. Não quer dizer, né? Nós temos que frequentar, nós temos que estar. Mas é a minha entrega total ao Senhor dos Senhores que vai fazer a diferença nas nossas vidas. Deus nunca perdeu o controle de nada. Outro ponto que nós vemos nessa carta é que o amor de Deus é imutável. Mesmo fazendo tudo que Israel fez, o amor de Deus é imutável para com o povo de Israel. Até hoje, nessa guerra de Israel que está acontecendo, vocês acham que é só a artilharia de Israel que está protegendo eles? Deus está protegendo aquele povo, porque Ele tem um compromisso com aquele povo desde Abraão e Sara. E a promessa e a bênção está sobre aquele povo até hoje. Vocês já viram algum judeu pobre? Vocês já viram algum judeu mendigando? A bênção de Deus está sobre eles. Porque o amor de Deus é imutável. O amor que Deus tem por mim e por você é imutável. Ele nunca acabou. Ele permanece o mesmo. Eu não sei quando foi que você veio a esse altar, ou se foi em outra igreja que você se entregou a Jesus, você o amou e Ele o abraçou e tomou. E desde aquele dia até hoje, o amor dele por você nunca mudou. É o mesmo. Às vezes parece que está distante, mas não é Ele que está distante. Às vezes somos nós que nos distanciamos de Deus. Deus permanece fiel diante da infidelidade do seu povo. Quantas vezes Israel foi infiel? Quantas vezes Israel desonrou a Deus? Quantas vezes Israel deixou de adorar a Deus? Os próprios reis que vieram sobre Israel trouxeram outros deuses, outros costumes, permitiram. E em todo o tempo Deus foi fiel com o povo de Israel. A promessa dele nunca falhou. A fidelidade do Senhor comigo e contigo é para sempre.
mesmo quando nós somos infiéis, o Senhor é fiel para conosco. Eu quero te ajudar a trazer a memória. Pensa um pouquinho aí. No que o Senhor tem sido fiel contigo? Você consegue pensar um pouquinho aí na fidelidade do Senhor para com a sua vida? No que Ele tem sido fiel? E você tem sido grato? Você tem agradecido a Deus por essa fidelidade? Você tem agradecido a Deus pelo cuidado, queridos? Eu falo com a minha esposa, eu louvo a Deus pela minha saúde. Eu louvo a Deus por levantar, ter disposição todos os dias de manhã, acordar e ir para o meu trabalho, de tê-la como minha esposa, de ter os meus pais morando lá perto de mim. Tem as dificuldades que é inerente à idade, à velhice, mas fazem tudo sozinhos, se viram. Agora minha mãe quebrou o fêmur lá, uma senhora de 75 anos quis ir comer no McDonald's, na segunda-feira à tarde, que vocês conhecem a dona Miriam, ela é dessas, né? Você acha adolescente? Falei, mãe, McDonald's. Aí quebrou o fêmur, foi parar no hospital, e o médico falou, dona Miriam, pelo menos o lanche a senhora comeu? Valeu a pena? Eu sou grato a Deus, estão lá pertinho de nós, fazem tudo. O papai está ceguinho de um olho, o outro ele tem 80% de visão, mas faz tudo sozinho, cuida dos netos, ajuda a cuidar dos filhos da Aninha. Sou grato a Deus por isso aqui, ó, que eu posso respirar, não dependo de uma máquina de oxigênio para eu respirar. Louvo a Deus por esses dias que Deus tem me dado aqui com meus amigos de 35 anos. Por estar aqui com vocês, por ver pessoas. O Vitor não conhecia, mas conheci sua mãe, a Cláudia, solteira. Falei com o filho de Ocias aqui, que eu conheci o Ocias e a Beth quando eles eram namorados. O filho da irmã Neuza ali, que era um catatauzinho. Hoje está esse irmão, Valdo, tinha cabelo preto. E Deus está me dando esse privilégio de estar aqui com vocês. Saulinho aqui, ó, amigão do meu pai, a vida toda. Eu sou grato. Vou murmurar do quê? Gratidão a Deus. Vai dar tudo certo, missionária Renata. Vai estar tudo bem sempre. A Bíblia diz, Jesus disse que nesse mundo nós teríamos, tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E nós estamos nele. Nós somos enxertados nele. Se Ele venceu, nós também vamos vencer. Amém? O amor de Deus é imutável. Deus permanece fiel diante da infidelidade do seu plano. Os planos e propósitos de Deus são para a eternidade e não são temporais. Uma coisa que nós temos muita dificuldade de entender é que tudo que acontece na nossa vida, desde que nós aceitamos a Jesus como Senhor da nossa vida, é que são planos para a eternidade. Deus nos salva, Deus nos cura, Deus nos liberta, Deus nos cura de uma enfermidade, Deus nos dá livramento, Deus abre a porta de emprego, Deus abençoa a empresa. Não é porque a gente é bonitinho e cheirosinho, não. É porque Ele tem planos através de nós para toda a eternidade. Porque através de nós, a obra do Senhor vai se concretizar nas pessoas que estão ao nosso redor. Seja na nossa família, seja na nossa igreja, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, na faculdade, na escola, na sociedade onde nós vivemos. É para isso que nós somos abençoados, é para isso que nós fomos comprados, é para isso que nós fomos chamados, é para nós não irmos sozinhos para o céu, é para nós arrastarmos um montão de gente para ir conosco. O plano que Deus tinha com Israel não era fazer um povo bonitinho, numa terra próspera, que adorava o único Deus, não. Era planos para a eternidade, porque através da nação de Israel viria o Salvador do mundo. Israel não entendia isso. Israel queria viver a vida de qualquer jeito. Israel queria viver a vida igual aos povos daquele tempo. Israel queria viver igual ao povo daquela época. Eu não sei quantos já ouviram, né? As mães dizerem assim, mãe... mas todo mundo faz. A mãe vira para a gente, mas você não é todo mundo. Deus dizia para Israel o tempo todo, Israel, você não é todo mundo. Você não é igual aos outros povos. Eu tenho um propósito contigo. Através dessa nação virá o Salvador do mundo. Queridos, nós não somos qualquer um. Nós somos um povo eleito.
O povo que foi tirado das trevas para a eternidade, para a luz, para a glória do Senhor. Nós somos embaixadores do Senhor Jesus, aonde quer que eu estiver, aonde quer que eu for, Cristo está comigo, Cristo está com você, porque eu e você somos representantes do maior amor do mundo nessa terra. Eu passei por 2 situações que eu entendi muito bem isso. Certa feita nós estávamos no Guarujá e as meninas da igreja, nós éramos jovens, né, como diz lá em Santa Catarina, os velhinhos lá dizem jovens. E as meninas foram numa loja comprar cangas, uma loja meio indiana, estava cheio de incenso. E quando nós entramos naquela loja, eu entrei na loja assim, a mulher falou assim, nossa, eu arrepiei toda quando você entrou aqui, você tem uma áurea. É Jesus nas nossas vidas. E certa feita eu estava indo lá em São Paulo, na padaria, e na hora que eu passei na calçada, vinham 2 mulheres que tinham deixado um despacho de macumba numa esquina. E na hora que eu passei, elas foram passando assim, e eu fiquei, o que está acontecendo? É Jesus nas nossas vidas. O pastor Silmar conta uma história, uma vez que ele estava numa viagem com um outro irmão, e entrou o pessoal do Olodum no avião, e o irmão virou para ele, pastor, fiquei todo arrepiado, porque esse povo entrou no avião, o senhor não ficou não? Aí ele falou, eu não, quem tem que ficar arrepiado são eles, porque eu estou aqui, Jesus está aqui comigo. O pai pastoreou uma igreja no Rio, antes de vir para Belo Horizonte, Nova Iguaçu, e do lado da nossa casa tinha uma mãe de santo. E quando o pai saía para fazer visita, adivinha onde eu, Júnior e a Aninha ficávamos? Na casa da mãe de santo. O pessoal da igreja, pastor, o senhor vai deixar os seus filhos com essa mulher, com a mãe de santo. O pai chegava, ela tirava todas aquelas roupas brancas do varal e guardava. O pai saía, ela colocava tudo de novo lá pendurado. Final da história, aquela mulher e a casa dela foram salvos por Senhor Jesus. Meu pai nunca falou de Jesus para ela, mas as ações demonstraram Jesus àquela mulher. Queridos, tem uma frase de Santo Agostinho que diz, evangelize, se necessário, fale. Porque eu e você somos representantes do Senhor Jesus nessa terra, aonde quer que nós estivermos, e nós temos que ter consciência disso. Não somos qualquer um. Nós temos uns planos que são para toda a eternidade, através da minha vida e na sua vida. Você já parou para pensar que você faz parte de um plano maior do que tudo que eu e você temos vivido? Você já parou para pensar que eu e você fazemos plano do autor e consumador de tudo que nós vemos e sentimos, que criou essa terra? E é um plano para todos. Eu fico maravilhado. Falei, meu Deus, Deus tem tanta coisa para cuidar. Deus tem tanta coisa para fazer. Deus é tão grandioso. E Ele se preocupa comigo nos mínimos detalhes. Em tudo que eu preciso, em tudo que você precisa. Às vezes falta a gente falar com Ele. Falta a gente dobrar o joelho e olhar e falar. Porque Deus quer relacionamento, quer intimidade. E às vezes falta isso nas nossas vidas. E o último tópico, o Senhor corrige, orienta e sustenta o seu povo. Nessa carta continham instruções. Deus disse para Israel que era para eles ficarem no exílio, que eles não voltariam logo, que levaria 70 anos. E Deus disse para Israel, casem-se, tenham filhos, tenham filhas, deem seus filhos e suas filhas em casamento. Plantem nessa terra, colham nessa terra, abençoem essa cidade, porque a sua prosperidade depende da prosperidade dessa cidade. Queridos, eu e você somos passageiros aqui nessa terra. A nossa pátria é o céu. Nós estamos de passagem por aqui. Nós somos forasteiros aqui. E até Jesus voltar, a nossa vida vai continuar. A nossa vida tem que girar. Nós não podemos ficar à beira do caminho, sentados, esperando as coisas acontecerem e deixando a vida passar.
Da mesma forma que Deus disse para Israel que eles tinham que trabalhar, que eles tinham que viver, que eles tinham que plantar, que eles tinham que abençoar aquele lugar, Deus disse para nós nessa manhã: o céu é logo ali, mas enquanto isso nós temos que fazer a nossa parte daquilo que é responsabilidade nossa. Eu lembro que quando eu era adolescente aqui, uma irmã da igreja falou assim: Anderson, você espera a volta de Jesus? Eu falei: claro. Então por que você estuda? Sei quando. Sei quando vai acontecer? Não. E até lá, vou curtir muito a vida com a Juliana, vamos servir ao Senhor, vamos passear, vamos viajar, vamos trabalhar, vamos fazer planos, conforme as promessas do Senhor, conforme o que Ele planejou para nós, conforme as promessas que estão na Bíblia, mas nós vamos viver o melhor dessa terra enquanto nós estivermos aqui. Posso não concordar com o governo passado, posso não concordar com o governo atual, mas eu preciso abençoar, porque a minha prosperidade depende da prosperidade desse país e dessa nação também. E eu tenho que orar pelos meus governantes. Às vezes é difícil, mas eu preciso orar, eu preciso abençoar, eu preciso orar pela segurança, eu preciso orar pela cura dessa nação, eu preciso orar por salvação de vidas, por salvação de obras, para restauração de casamentos. Eu preciso ser um agente abençoador enquanto eu estiver nessa terra. E foi para isso que o Senhor nos levantou. Foi para isso que o Senhor chamou a Igreja Metodista Wesleyana do Industrial há 54 anos. Foi para isso que Deus plantou essa igreja. Não é para ser mais uma igreja, é para ser uma igreja que faz a diferença hoje, com propósitos que são para toda a eternidade. Pergunta para o irmão que está do seu lado: você vai embarcar nisso? Está preparado? Eu quero te convidar, nessa manhã, a se levantar na sua vida, a colocar o seu coração diante do Senhor e dizer para o Senhor: Senhor, os planos do Senhor para mim nunca morreram e eles vão se concretizar. Queridos, eu e a Juliana fomos consagrados a pastor agora, dia 7 de abril. No auge dos meus 50 anos, eu sei que eu não pareço, tá? Eu falei com o Juninho e Roberto, eles estão envelhecendo, eu não, eu estou aqui, bem cuidado. Mas eu tive a promessa aqui quando eu tinha 14, 15 anos. Talvez era porque era o tempo do Senhor, ou porque eu atrapalhei, ou porque eu atrasei. Lembra que Israel fez muita coisa que não deveria ter feito? Eu também fiz na minha vida. Fui por caminhos que eu não deveria ter seguido. Mas o Senhor concretizou os planos que Ele tinha para a minha vida. E nós fomos consagrados, pastor, eu nem sabia que ia ser consagrado, tá? Quase caí da cadeira quando o pastor falou lá no púlpito. Meu pai e minha mãe ainda estavam vivos para ver. Estavam lá para testemunhar as promessas do Senhor. Queridos, eu quero te dizer nessa manhã, eu não sei quais são as promessas que o Senhor tem para a sua vida, mas elas vão se concretizar, elas vão acontecer. Eu sei que Deus levantou essa igreja para ser grandiosa, poderosa e grandiosa nessa época e nesse tempo, sempre foi e continuará sendo. E o Senhor conta conosco para isso acontecer. Eu queria te convidar a ficar de pé. Queria convidar o louvor a ministrar uma canção. Posso escolher uma? Grande é o Senhor. É da minha época, tá, Renata? Eu queria te convidar nesse momento você colocar diante do Senhor, fechar os teus olhos. Eu queria trazer, que você trouxesse à memória quais são as promessas do Senhor para você e para a sua família. Todos nós sabemos quais são os planos que o Senhor tem para você e para a sua casa. Coloque diante do Senhor nessa manhã. O Deus que é grande continua fazendo. O Deus que é grande continua movendo através da sua vida e na sua vida. E Ele quer te levantar para um grande propósito para esse tempo. São tempos difíceis, irmãos. São tempos sombrios. Parece que o que é certo é errado e o que é errado é certo. Mas Deus não mudou.
Deus é o mesmo, Deus é o mesmo, Ele é imutável, e a bênção dEle está aqui nessa manhã. Eu quero te abençoar nessa manhã, eu quero abençoar a sua vida, eu quero abençoar a sua casa, eu quero abençoar a tua família, o teu casamento, os teus projetos, os teus propósitos, e eu quero te convidar a nós exaltarmos a grandiosidade de Deus nessa manhã, sendo grato por tudo que Ele fez, e por tudo que Ele faz em nós e através de nós, amém? Aleluia, Jesus. Na cidade do nosso Deus, seu santo amor, Ele tem sido a sua alegria, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. E nessa manhã o que nós fazemos? Por isso diante dele nos prostramos, declara ao Senhor, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos novamente, grande. Declara a Ele, Senhor, e muito digno de louvor, para todo sempre. na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Ele é a nossa alegria em todo tempo, Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. declara o nosso Deus nessa manhã. Por isso diante dele nos prostramos, A ti, Jesus, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. aleluia. Queremos o teu nome engrandecer, Jesus, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. O teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus.
Senhor Jesus, queremos te louvar, Pai. Queremos te louvar pelo teu amor imensurável. Queremos te louvar na beleza da tua santidade. Queremos te louvar na tua grandeza. Balaias. Tu és o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre. Tu és o Deus das nossas vidas, Tu és o Senhor dos nossos dias, Jesus. Pai, nessa manhã aqui com a Tua igreja, Senhor, nós nos rendemos a Ti, nós nos rendemos à Tua soberania, nós declaramos que tudo que temos e somos, vem do Senhor para a nossa vida, Jesus. Eu quero abençoar essa igreja, eu quero abençoar esse povo. Eu quero abençoar cada homem, cada mulher, cada casal, cada família, Senhor, cada casa aqui, Senhor, cada projeto, Senhor, que o Senhor tem nesse tempo para nós. Que a bênção do Senhor, que os sonhos, que os projetos do Senhor se concretizem sobre a vida do pastor Moisés, missionária Renata, sua família, sobre sua casa, sobre essa igreja. Que haja um avivamento, que haja um romper. E eu repreendo na autoridade do nome de Jesus toda seta contra o teu povo, contra essa casa. Eu declaro destruído, Pai, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Amém? Amém?